bem? Né? Seja bem-vindo como sempre, é o que eu sempre digo, obviamente, né? Ao canal DMH. Me chamo Marlos Henrique, economista, perito responsável pela empresa, né? Responsável por toda a área de cálculos judiciais e inovações de negócios aqui da DMH. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, primeiro porque é muito importante que os advogados, né, os nossos clientes, e agora abrindo esse conhecimento para todos eles que atuam nas áreas previdenciárias, nas demandas previdenciárias, possam saber exatamente aonde erra o INSS na maioria das vezes, tá? Aqui a gente já fez milhares de cálculos previdenciários, é uma das grandes especialidades da MH, qualquer tese, né? Enfim, essas mais novas, vida toda, enfim, mas as outras antigas, IRSM, buraco negro, buraco verde, enfim, tudo nós já fizemos aqui na MH, e como a gente já tem essa expertise muito grande nesses cálculos, óbvio que a gente consegue já há muito tempo identificar exatamente aonde é o ponto de erro do INSS, onde eles continuam apresentando cálculos e que sim, geram grandes diferenças no final da execução. Então você trabalha lá o tempo inteiro, 2, 3, 4, 5 anos no cálculo da matéria, garante o direito, reconhece procedência, e aí na hora de executar, de liquidar a sentença, se a gente não tiver um bom perito, não tiver um bom olhar para saber exatamente o que está acontecendo, muito se perde, tá? Então, são poucas coisas na verdade, e a ideia é que a gente possa realmente trocar essa ideia, trocar essas opiniões, e eu passar um pouquinho do que a gente vê e o que a gente mais impugna e se manifesta nos cálculos apresentados pelo INSS. Até porque quando há execução, quando há o trânsito em julgado e a justiça intima as partes, geralmente o INSS já apresenta a conta, né? Então o primeiro item que a gente vai tratar é a questão da atualização monetária. Fato, esse é o primeiro. Por quê? Porque condenações da Fazenda Pública, e eu vou explicar logo mais também essas alterações que a gente teve, mas as condenações da Fazenda Pública, as quais entra, o INSS também faz parte, sempre utilizava-se, digamos assim, pela lei, o critério da poupança, né, pela lei 11.960 de 2009, que é TR, mais os juros de mora, que é o critério da poupança, que também eu vou falar em seguida, tá? Só que essa questão da TR, e a sua inconstitucionalidade, ela subiu ao Supremo Tribunal Federal, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiro nessas questões de precatório, né, atualização de precatório, e aí houve a modulação, TR até 2015, 2015 para frente IPCAE, enfim, e depois, né, houve o STJ e os próprios tribunais começaram a entender a ilegalidade da TR também nas execuções contra a Fazenda Pública. Então deixa de se questionar a questão só dos precatórios, mas também começa a valer para as execuções contra a Fazenda Pública. O STJ ele tem já uma orientação bem clara, já bem pacificada, dizendo, né, as ações de execução previdenciárias, use esse critério, as ações de execuções tributárias, use contra, se eu não me engano, de procedimentos administrativos públicos, dessa forma, né? E aí onde sai a TR e entra IPCA, IPCAE, o que tiver definido, né? Óbvio que muitas vezes, se eu estou fazendo cálculo de execução, pode ser que no acórdão, na sentença, enfim, esteja lá, Lei 960 de 2009, e aplicação da TR e NPC, e os juros de mora, tá? O que vai valer? Aí você pode trazer essa questão de que é considerado inconstitucional, que o STF e o STJ já se posicionaram nesse sentido, né, das ações contra a Fazenda Pública, excluindo a TR, tá? A gente pode ter o contrário, pode ter ações em que tanto sentença e acórdão digam lá, INPC, por exemplo, ou IPCA, INPC, IPCAE, enfim, e o INSS sempre vai trazer a TR, sempre vai trazer a TR, tá? Ainda hoje, tá? Até porque o INSS tem buscado fazer muitos acordos, e aí o que ele faz?
Ele apresenta a TR, a gente apresenta o cálculo correto e aí ele fala, não, então vamos fazer um acordo. Te pago tanto, enfim. Né? Primeiro sempre vai prevalecer o comando sentencial, digamos lá, o que foi transitado em julgado. Né? Se eu estou fazendo um processo para ajuização, eu vou sempre conversar com o meu cliente, explicar essa situação e dizer, olha, então a gente deve utilizar o IPCAE ou a tabela da Justiça Federal para benefícios previdenciários, se for um processo ajuizado na Justiça Federal, e nos defender com relação a isso. Por quê? Porque o INSS sempre vai apresentar a TR. E a diferença é muito grande, a gente está falando, sei lá, de 20, 30, dependendo do caso, do valor, 40%, é muito grande. Tá? Então, a atualização monetária a gente tem que prestar atenção, ver se o INSS está usando a TR. Se usou a TR, e ele sempre no cabeçalho do cálculo vai ter lá a informação TR mais juros da poupança, mais 0,5%, enfim, no canto direito do cálculo do INSS. Tá? Ele diz o critério. Né? Lei 11.960 de 2009, enfim. E aí, se ele usa a TR, aí eu vou procurar no comando sentencial se há essa determinação realmente para a TR, tá? E se há essa determinação de utilização da TR, buscar invocar essa questão de que realmente já a TR foi considerada inconstitucional, né? E tentar aplicar o IPCAE, o que é o critério determinado pelo STF e o STJ também, enfim, trazendo essa posição. A diferença dá de 20% a 30% do valor da atualização monetária, e isso reflete nos juros, né? Porque os juros incidem diretamente sobre o valor atualizado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, juros de mora. Né? Os juros de mora, se a gente pegar pela Lei 11.960 de 2009, que entrou em vigor no dia 30 de junho de 2009, tá? Ele é de 0,5%, 0,5%. Chegou em 2012, em maio de 2012, houve uma alteração na remuneração dos juros da poupança, deixa de ser 0,5%, e aí entra a questão da Selic, né? Que ele busca o percentual com base na meta Selic. E essa meta Selic, ela é divulgada entre períodos, né? Período do dia tal de um mês a dia tal do outro é tantos por cento, e assim por diante. Hoje a gente sabe que a meta Selic está bem baixa, eu acho que está 3,5%, se eu não me engano, ou 3%. Tá? E aí essa lei, ela diz o seguinte, eu acho que é 13.502 ou 13.512, alguma coisa assim, de 2012. Ela fala o seguinte: se a taxa Selic for acima de 8,5%, eu uso 0,5%. Ponto. Se ela for abaixo de 8,5%, eu uso 70% do valor da meta Selic. Tá? Então eu tenho que observar bem isso. Isso não é um cálculo tão simples de fazer. Não é que não seja simples, mas tem que olhar lá no Banco Central, ver as metas de inflação, tal, aquela coisa toda. Tá? Mas é um ponto que o INSS também erra, onde tem apresentado vários erros. Tá? E a ideia é justamente isso, né? Prestar atenção na meta Selic, né? A meta Selic é divulgada anualmente, né? E eu tenho que daí aplicar 70% e mensalizar, tá? Para achar a variação mensal e aí sim compor exatamente o meu percentual de juros naquele mês que vai incidir naquele mês. Só que, outra coisa importante, os juros de mora e ações previdenciárias, eles são, digamos assim, crescentes. Né? O que é crescente? Geralmente ele é fixado a partir da data da citação. Então, se eu estou vamos supor que a citação aconteceu em janeiro de 2015, tá? E aí o cálculo está em abril de 2020. Eu sempre vou fazer os meus cálculos começando no mês anterior do mês que eu estou. Tá? Então, se eu estou em abril, as diferenças do meu cálculo começam em março. Então vai de março, tal. E aí até a citação, abril de 2015. Então o que eu vou fazer? A cada mês, de março até abril de 2015, eu vou somando esses percentuais de juros todo mês. Essas que variam com a meta Selic. Né? E vou. Aí cheguei lá em abril de 2015, que foi a data da citação, vamos supor que eu tenho juros de 13,83%. Beleza, 13,83%. Tudo que for para trás da citação, de março de 2015 para trás, buscando o período imprescrito, é esse mesmo percentual da citação. Tá? Porque o marco dos juros de mora é a data da citação. Vou pegar
a data do meu cálculo, né, no mês seguinte, e vou subindo, né, todo mês contabilizando esse percentual de juros pela meta Selic, né, e aí vou chegar lá na data da estação, seja qual for, abril de 2015, deu 3,83. Todas as diferenças que eu tiver para trás de abril de 2015 vai ser esse mesmo 3,83, tá? Então, o que está para trás da data base dos juros, que é a citação, tem que ter juros. Só que os juros está limitado a esse percentual da soma até a data da citação. Já vi vários cálculos do INSS que não aplica juros nesse período para trás da citação. Pelo contrário, os juros devem haver em todas as diferenças mês a mês do período imprescrito ou que determinar a justiça, tá? Só que os juros eles devem ser calculados com base até uma data. E geralmente nesse caso os previdenciários até a data da citação. Então eu somo os percentuais, né, meta Selic, se fosse 0,5% era meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, não esquecendo dos 13º, né, que é em agosto e dezembro, né, que são sempre a manutenção deles, o pagamento é em 2 vezes no ano. E aí cheguei em abril de 2015, achei 3,83. E aí vamos supor que a minha diferença começa em abril de 2010, por exemplo. Então de 13,83 até abril de 2010, o percentual de juros é 13,83 sempre. Tá? Então os juros ele deve obedecer essa variação da Selic a partir de maio de 2012, para trás 0,5%, tá? De 30 de junho de 2009, que é quando entra em vigor a Lei 11.960, tá? É 0,5%. Dependendo de como for, para trás disso, se for uma ação mais antiga, tá? Se for, a gente pode tentar buscar o 1%, porque os juros legais é de 1%. Né? Óbvio que existe a Lei 9494 de 97, que diz com relação aos órgãos públicos é 0,5%, mas os indicadores dos tribunais é 1%. Então também dá para buscar esse 1%. Já teve vários casos que a gente conseguiu isso. Tá? Outro ponto, os honorários. Né? Honorário nas ações previdenciárias, existe até uma súmula do STJ, diz que deve ser sobre um percentual, né, sobre um valor, sobre a soma dos valores até a data da procedência. Então vamos supor que ele ganhou a procedência na sentença. Então eu vou pegar a soma dos valores atualizados com juros, tá? Desde a data do meu primeiro mês da diferença até a data da sentença, tá? Ou do acordo, enfim, a data da procedência. Sobre esse valor total eu aplico o percentual de 10, 15, 12, 18%, o que foi determinado pela justiça. Só que o que eu estou te dizendo isso? Porque em muitos e muitos casos a sentença, o acordo diz o seguinte, 10% sobre o total da execução. E aí o INSS acaba fazendo o cálculo considerando essa súmula, enfim, mas não é o que está no comando sentencial, não é o que está escrito no processo. O processo diz 10% sobre o valor da execução. E aí o que é o valor da execução? É o total, do início, desde o começo das diferenças até o último mês, né, que a gente está considerando antes do cálculo, e sobre esse valor, os 10%. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. É óbvio que quando eu pego um cálculo previdenciário, qualquer cálculo que já seja judicializado, a gente faz uma síntese processual, né, onde a gente coloca todas as decisões da justiça. Para quê? Para que a gente não erre, né, para que a gente não fique manuseando o processo ou ficar passando folhas do processo digital. A ideia é ter um documento seguro para que eu possa seguir ele e fazer os cálculos a partir dele. Né? Então, prestar atenção nisso também. Se o juiz ou o desembargador, enfim, ou o ministro diz 10% sobre o valor da execução, é sobre o total e não sobre até a data da procedência, como o INSS faz muitas vezes. Tá? Outra coisa que eu marquei aqui, reajustes oficiais. Por que eu marquei isso? Porque nos cálculos do INSS, o INSS não tem como padrão apresentar a evolução do benefício desde lá de trás, da data da DIB, enfim, até o começo das diferenças. E aí fica difícil porque ele só apresenta um cálculo da RMI a partir da renda mensal, a partir da data da diferença, que é o período imprescrito. Ele não traz lá de trás os efeitos lá de trás, desde a DIB, reajustando, tal, direitinho. Isso dificulta muito o nosso trabalho, digamos assim, de saber se a RMA, que é a renda mensal atual, com base nessa decisão da justiça, está correta. Por quê? Porque para saber se ela está correta, eu preciso evoluir ela desde a DIB
né, da data do início do benefício até a data de hoje, aplicando os reajustes oficiais, para saber, era 1.000, e aí a 1.000 RMI original, virou 1.200 revisada, e aí era RMA original 3.000 e a revisada 3.800, eu não sei. O INSS só apresenta o cálculo dessas diferenças no período prescrito, eu preciso trazer desde lá de trás. E aí onde é o trabalho nosso de perícia também de fazer esse cálculo, né? Para poder apurar os reajustes, aplicar os reajustes oficiais mês a mês, ano a ano, na verdade, né? Direitinho, tal, para chegar na data de hoje e saber o valor do benefício. E como o INSS muitas vezes não mostra essa evolução desde a DIB, acaba errando. Né? E nesses casos eu só consigo saber, às vezes o benefício está alto, revisado, pô, é 4.000 e pouco, 5.000, mas será que é isso mesmo? Não sei. Precisamos fazer o cálculo, precisamos evoluir desde a data da DIB, né? Principalmente quando são os benefícios mais antigos, da década de 90, essa coisa toda. Tá? Então é basicamente isso, atualização monetária, juros, honorários e a evolução do benefício com os reajustes oficiais que a INSS também nunca mostra. Óbvio que se precisar de alguma coisa, a MH está sempre à disposição, eu estou sempre à disposição. Obrigado como sempre, né, pelo carinho, pela atenção que você tem aqui nos nossos vídeos também, tá joia? Obrigado, um abraço, tchau, tchau.